Bom dia a todos novamente. Estamos começando mais uma aula de física. Hoje vamos aprender sobre o espectro eletromagnético. Então, caso alguém tenha dúvida durante a aula, eu peço que pergunte, que não fiquem com dúvidas, tá? Hoje é uma aula muito importante para todos nós. Então, primeiro de tudo, vocês têm acesso a um site, né? www.profleandromoraes.com.br. E depois disso, vocês entrem aqui, site do professor Leandro, e nós estudamos a ondulatória. Então, tivemos uma aula há uns dias, na semana passada, sobre ondulatória. Então, você vê em física, ondulatória. E quem não assistiu a aula está no canal, né, no YouTube, e também está, eu mandei no grupo para vocês também o link, tá? Então, aqui está a aula de ondulatória. E nós podemos ver novamente aqui a aula, quem quiser, né? Aqui está o link da aula que vocês tiveram na semana passada. É só entrar aqui para quem não tinha entrado, tá bom? E beleza. Então aí vocês acessam a aula, tranquilo. E hoje nós iremos aprender uma coisa bem legal, bem tranquila, que é sobre o espectro eletromagnético. Deixa eu voltar a apresentação aqui para vocês. Rapidinho. Só trocar a apresentação aqui. Isso. Bom, aí o que aconteceu? Então nós tivemos essa aula, né? Tranquilo. Depois da aula, tivemos aí o que é uma onda, a classificação das ondas. Elas podem ser classificadas quanto à forma, longitudinal, a direção de vibração é a mesma de propagação, transversal, que são perpendiculares, a direção de vibração tem 90 graus com a direção de propagação. Onda mecânica, que ela depende, que ela precisa de um meio para se propagar, isso é a onda mecânica, e a onda eletromagnética. A onda eletromagnética, ela não precisa de um meio material, da água, do ar, para se propagar, não tem necessidade. Ela simplesmente pode ser propagada em qualquer lugar, inclusive no vácuo. Então, hoje iremos falar sobre isso, através do espectro eletromagnético. Bom, o que seria então o espectro eletromagnético? Nós enxergamos na luz visível. Acontece que nem todos os seres vivos enxergam na luz visível. Alguns enxergam no infravermelho, outros no ultravioleta. E que negócio é esse? O que é isso? Então, aqui na apostila de vocês, na página, se não me engano, na página 68. 68. Se vocês tiverem dúvidas, perguntem, gente, por favor, tá? Temos aqui o espectro eletromagnético. Então, olha que legal, gente. Temos nessa página, eu vou colocar a apresentação aqui para a gente ver sobre isso. Olha que interessante. Temos aí o espectro, né, eletromagnético, e aqui no comecinho dele são ondas de rádio. A onda de rádio AM, amplitude moderada. Então temos uma onda com comprimento de onda bem grande. Quem estava na aula anterior viu que o comprimento de onda nada mais é do que o tamanho de uma onda só. Aqui, ó. É o tamanhozinho de uma única onda, beleza? Então aqui, as ondas de comprimento de onda muito grande,
elas estão aqui do tamanho de 100 metros, por exemplo. Cada comprimento de onda são as ondas de rádio. Depois, começa a diminuir um pouquinho, comprimento de onda de 1 metro. A TV, por exemplo, as micro-ondas, chamadas de micro-ondas, de 1 centímetro. O radar, por exemplo. O controle remoto, ele está entre 0,01 centímetros e 1.000 nanômetros, que é 1.000 bilionésimos, se não me engano, né? Está na onda do infravermelho. Controle remoto, a lâmpada. Aqui chega a luz visível. Então, temos aqui a luz visível em 10 nanômetros de tamanho, muito pequenininho, né? O comprimento de onda dela. Ultravioleta, o Sol, por exemplo, está aqui na luz visível. A radiografia está na região do ultravioleta. Os raios X, os raios gama, então estão mais pequenos ainda na região dos elementos radioativos. Então, esse é o espectro eletromagnético. Que negócio é esse espectro eletromagnético? É onde está a frequência e o comprimento de onda de tudo que a gente pode ver ou de tudo que possa ter frequência, né? Na ondulatória, ok? Então é isso aí. Muito interessante o espectro. Então, continuando aqui, gente, olha que legal. Aqui eu tenho outro desenho de espectro, né? Eletromagnético. Leandro, Sim? quanto menor for o raio, mais visível ele é? Ou não tem nada a ver? Então, nós conseguimos enxergar na luz visível, que é apenas um pedacinho do espectro, né? Então, a nossa parte que podemos enxergar é essa aqui do arco-íris. Só essa parte. Então, temos aqui uma parte bem pequena. Vocês percebem que o comprimento de onda é bem pequenininho aqui, só que nós não temos capacidade de enxergar nem acima disso, nem abaixo. Vocês vão perceber que tem alguns animais, as cobras, por exemplo, que elas dão conta de enxergar um pouquinho mais abaixo aqui, um pouquinho com um comprimento de onda maior, que seriam as cobras, outros animais que enxergam no infravermelho. Nós humanos não conseguimos enxergar no infravermelho, apenas na luz visível. Então, o que que cabe a nós aqui no espectro é só esse pedacinho, tá? Só da luz visível. O resto a gente não consegue, precisa de aparelhos eletrônicos para a gente conseguir, ok? Ok. Então vamos continuando. Alguém já tinha ouvido falar do espectro eletromagnético, gente? Eu não tinha ouvido falar, não. É, ele é bem interessante, é uma coisa assim que é muito usado na física, na astronomia, né? É uma coisa bem legal. Então vamos continuando. Olha que interessante. E como eu havia dito, vocês podem observar que as ondas de rádio, elas têm um comprimento de onda muito grande, são muito esticados, né? Então, ali até 10 ao cubo metros, até 1.000 metros de tamanho, né? Então, é uma coisa bem interessante. Depois, temos o, o tamanho um pouquinho menor, que vai diminuindo, né? Então, aí você tem uns tamanhos menores. Por exemplo, o tamanho do corpo humano, de 1 metro e pouco até 2 metros. E vai diminuindo. As micro-ondas, elas ficam o tamanho de uma borboleta, um pouquinho maior. Infravermelho, visível, ultravioleta, raio-x e raios gama. Então, esse é o espectro eletromagnético. E tem a frequência. Lembra da frequência que eu tinha falado para vocês? Ela é dada em hertz. Então, o que, que seria frequência nesse caso aí? Quantas oscilações por segundo a gente tem, né? Então, vocês percebem que lá na onda de rádio é uma frequência muito grande, muito alta. Só que aí vai diminuindo, vai chegando nas outras partes do espectro, essa frequência vai aumentando ainda mais.
Então, quer dizer que a onda de rádio tem uma frequência muito pequena. O que é 10 elevado a 4? 1,0000. 10.000 Hz. E você vai aumentando esse negócio até chegar aqui nas maiores frequências, que seriam o raio gama, o raio X, né? Que são frequências muito maiores, são radiações muito maiores, né? E elas são muito importantes para a nossa vida, principalmente o raio-x que usamos para detecção de algum problema ósseo, né? E outros tipos de raio também. Além disso, tem alguns raios muito perigosos, né? Algumas radiações, como a ultravioleta, por exemplo, tá bom? Então, o espectro eletromagnético nada mais é do que quais tipos de radiação que existem, né? E cada tipo de radiação está em um local no espectro. Só isso. Aí temos umas coisas interessantes que é o seguinte, ó. As ondas de infravermelho, vou até aumentar o tamanho aqui para a gente enxergar melhor. Elas receberam este nome por possuírem frequências abaixo da luz vermelha. Então, se lá na apostila estiver perguntando assim, por que existe a onda de infravermelho? Por que tem esse nome, né? Porque elas têm frequência abaixo da luz vermelha. Então, olha que legal. Aqui temos o arco-íris, ou seja, a decomposição das cores, né? E deste lado temos o violeta, o azul, e do outro lado temos o vermelho. É como se fosse a decomposição de cores da luz branca, lá no arco-íris, no prisma, né, em outros lugares. Então, abaixo da luz vermelha, temos o chamado infravermelho. Por isso que ele tem esse nome, abaixo da luz vermelha. E por que que o ultravioleta tem o nome ultravioleta? Porque ele está acima do violeta que nós enxergamos. Ele está aqui. Por isso que é ultravioleta. Então, as ondas de infravermelho receberam este nome por possuírem frequências abaixo da luz vermelha. Esta luz vermelha é a luz visível com a menor frequência. Então, nós enxergamos só esse pedacinho, como eu tinha dito, né? E a luz vermelha é o mínimo que enxergamos, que, que é a cor vermelha de uma frequência mais baixa. E o máximo que enxergamos é a luz violeta com uma frequência mais alta. Depois disso, nós não conseguimos enxergar mais nada. Olha que coisa interessante. Aí outros animais conseguem enxergar e nós não. A onda eletromagnética é o resultado da oscilação entre o campo elétrico e o campo magnético. Então, nós temos aí a mistura da eletricidade com o magnetismo que forma esse tipo de onda. E elas são transversais. O que é isso, onda transversal? É que a direção de propagação, por exemplo, essa aqui, ó, ela está indo na horizontal, direita e esquerda, e ela vibra para cima e para baixo, 90 graus a direção delas, por isso que é chamado de onda transversal, ok? Aqui tem um vídeo para vocês, quem quiser assistir depois, sobre o espectro Enquanto a gente eletromagnético. sempre. É bem legal, o cara, ele explica bem, né? Quem quiser assistir depois, está aqui, tá? Mas o espectro eletromagnético é isso, gente. É uma linha que ele mostra os tipos de radiação que existem, né? E qual que é a frequência deles. Por exemplo, a frequência está aqui embaixo, né? Vai da menor frequência, que é a onda de rádio, até a maior frequência, que são os raios gama. Comprimento de onda é o contrário. Os raios gama têm o maior comprimento de onda e vai diminuindo. O rádio, desculpa, tem o maior comprimento de onda e vai diminuindo até o menor, que é o raio gama. Beleza. E uma coisa legal penetra a atmosfera da Terra. Então, olha que interessante. As ondas de rádio, sim, e as ondas visíveis, infravermelho, sim. As outras a gente não consegue captar aqui na Terra. Por isso que temos na Terra observatórios, telescópios de ondas de rádio e de luz visível e infravermelho.
Essas outras nós não temos telescópio desse tipo. Para onde que tem que ir o telescópio? Para o espaço, para conseguir captar o espectro de uma estrela, por exemplo, tá? Então, se eu colocar aqui espectro eletromagnético, o que que vai acontecer aqui no Google? Olha que da hora. Temos várias imagens, né? Cada um melhor do que o outro. E temos aqui essa imagem. Eu gosto de usar ela, ela é bem facinho de ser usada. Então, a radiação inicial aqui, como eu já havia dito, é a onda de rádio. Depois temos as microondas, que são as ondas do nosso forno microondas, né? Se vocês observarem lá no microondas, ele é cheio de telinhas. Por que que existe aquela telinha no microondas? Para evitar que as ondas passem além daquele limite, né? O comprimento de onda é maior do que aquela telinha. Então, temos as ondas de rádio, microondas, o infravermelho, por exemplo. Um teste bem legal para vocês. Peguem o celular, aponte para o controle remoto e aperte o controle remoto. Vocês vão ver uma luzinha vermelha acima dele. Se vocês olharem sem o celular, vocês não vão ver a luz vermelha. E olhando pela câmera do celular, vocês conseguem ver a luz vermelha. Então, é mais uma prova que o ser humano consegue ver apenas a luz visível. Ok? Então, faça esse teste para vocês verem que legal. É bem interessante. Depois da luz visível, temos o ultravioleta, os raios X e os raios gama. E nós enxergamos apenas nesse pedacinho da luz visível. Entre a luz violeta e entre a luz vermelha. Pronto. Depois a gente não consegue enxergar mais. Aqui está ao contrário o nosso espectro, né? Então, ele está mostrando de outro jeito sobre o comprimento de onda aqui. Então, é bem legal, gente. Tem muita aplicação, muito interessante. Por exemplo, aqui temos as ondas baixas, né? As ondas de rádio, por exemplo. Abaixo da onda de rádio tem outro tipo de onda, o rádio está aqui. Microondas, por exemplo, o Wi-Fi da sua casa, ele é uma ondinha de microondas. O infravermelho, controle remoto, por exemplo. A luz visível está aqui, ultravioleta, raio-x, raios gama. Então, este é o espectro eletromagnético. O espectro da luz, ele está aqui, na onde nós vemos. Tem uma parte que a gente não vê, que são os limites da luz, né? E a outra parte a gente consegue enxergar. Olha que legal. Então, são os tipos de radiação que temos na natureza. Se você pesquisar espectro eletromagnético de uma estrela, por exemplo, os cientistas eles utilizaram essa questão do espectro para estudar as estrelas também. Mas como será que eles estudam as estrelas? Então, existe uma coisa chamada espectrômetro, que nada mais é do que um aparelho que mede a, a radiação. Então, cada tipo de onda tem a sua radiação, a sua frequência, né? E a partir disso consegue descobrir de elementos químicos. Qual a composição de uma estrela, por exemplo? Olha que interessante, espectros eletromagnéticos e estrutura do átomo. Então você pode perceber que no aparelhinho você tem lá o hidrogênio com esse desenho, né? Esse é o espectro do hidrogênio. O hélio tem esse desenho, o neônio tem esse, o mercúrio tem esse. Quando é apontado um espectrômetro para uma estrela, você consegue captar isso aqui. E você descobre o que existe na estrela. Se ela tem hidrogênio, se ela tem oxigênio, se ela tem neônio. Isso é muito importante para o estudo da composição das estrelas e, quem sabe, se elas têm possibilidade de vida. Então, é muito legal.
a questão muito interessante, muito importante, a questão do espectro eletromagnético. Tá vendo que interessante? Então, olha só, você usa o espectro, né? E lá na estrela você consegue descobrir quanto que ela tem de porcentagem de hidrogênio, de hélio, devido a essas linhas espectrais, que é o nome, né? Olha que legal, gente. Então, uma aplicação da física para vocês aí, tá bom? Então, aqui no nosso material, a semana 2 é sobre o espectro eletromagnético, que nada mais é que as radiações que temos, né? Do rádio até os elementos de raios gama, raios X, que são muito usados na nossa vida, né? E depois temos aí umas perguntinhas que eu já respondi a maioria delas, né? Por que que existe o infravermelho? O ultravioleta, eu já acabei de falar, e está aqui no material a resposta, né? A onda eletromagnética mais usada na medicina. Qual que é? Para fraturas de ossos, né? Então, que onda que é essa? Então, eu já tinha falado para vocês sobre os raios gama, raios X, né? Um tanto de coisa aí. Aqui temos quais são as ondas eletromagnéticas aqui, entre as respostas, né? Tá facinho. As ondas eletromagnéticas, elas são polarizadas, tá bom? E, na verdade, existe alguns tipos de polarização, né? Então, vocês podem olhar aqui para resolver essas questões, e essa é a semana 2 do nosso material. Então, elas são polarizadas, elas têm alguns tipos de polarização, né? E vocês dão uma olhada aí para responder, tá bom? Facinho, tranquilo? Entenderam o que é o espectro eletromagnético? Olha só, como eu tinha dito, ele é a intersecção, né? O cruzamento entre o campo magnético e o campo elétrico, ok? Então é isso aí. Alguém tem alguma dúvida, gente? Tranquilo? Bom, então essa foi a aula. Tranquilo. Sim, pode? Tranquilo? Tá. Então essa aula de hoje, dê uma olhada no nosso material depois, de novo, tá? E responda as perguntas bem tranquilas. Entre aqui no site, que tem coisas bem legais para vocês. Já tem algumas respostas das perguntas aqui, né? Se vocês tiverem dúvidas, ok? E é isso aí. Grande abraço a todos e nos vemos nas próximas aulas. Leandro, Sim? pode responder as perguntas no Word? Onde vocês quiserem responder, fique à Tá vontade. certo.